Bom, já a questão número 20 diz: em 1869, quando o químico russo Dmitry Mendeleev publicou pela primeira vez sua tabela periódica dos elementos químicos, ficou claro que as propriedades químicas e físicas dos elementos também seguiam uma lei periódica. Dessa forma, podemos estimar os valores das propriedades de um elemento químico observando as tendências ao longo de um grupo ou período da tabela periódica atual. Abaixo são relacionados 3 metais alcalinos, grupo 1 da tabela periódica, e os valores do raio atômico e eletronegatividade de Pauling são fornecidos para o sódio e o rubídio, respectivamente, enquanto para os outros elementos, os valores dessas propriedades são indicados pelos itens itens 1 a 4. Considerando a lei periódica, a cidade é a alternativa que contém os valores corretos de 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Muito bem. Olha aqui, ó. Se o raio atômico do sódio é 0,90, o sódio, na tabela periódica, ele está no terceiro período. Abaixo dele vem o potássio, que está no quarto período. Abaixo do potássio vem o rubídio, que está no quinto período, que são os 3 elementos aqui relacionados na questão, certo? Muito bem. Um elemento químico ele está alocado na tabela periódica num determinado período de acordo com o número de camadas eletrônicas que ele tem. O sódio está no terceiro período porque tem 3 camadas eletrônicas. O potássio está no quarto período porque tem 4 camadas eletrônicas. E o rubídio está no quinto período porque tem 5 camadas eletrônicas. Então, o que acontece? Se a gente pode entender de maneira assim mais eficiente que raio atômico é a distância entre o centro do núcleo do átomo até a sua camada de valência, então a gente pode entender que o raio atômico do sódio é isso, que o raio atômico do potássio é isso e que o raio atômico do rubídio é isso. Então, o que acontece à medida que a gente desce na tabela periódica? O raio atômico aumenta. Logo, o raio atômico do potássio tem que ser maior do que o do sódio e o do rubídio maior do que o do potássio, certo? Então, vamos lá. Se o raio atômico do sódio é 0,190, o do potássio tem que ser maior do que esse valor, certo? Então, tá aqui, ó. 0,149 não pode ser, porque 0,149 é menor do que 0,190. Então, a letra A está fora. Na letra B está 0,235. Pode ser? Pode ser. Vamos manter. Na letra C, 0,149 está fora, porque está menor do que 0,190. Ok? E, mais uma vez, a letra E também está errada. Só serve para a gente a letra B e a letra D. Mais uma vez que o raio do potássio tem que ser maior do que o raio do sódio. Bom, então 0,235, ok. E aí agora a gente sabe que o raio do potássio, né, é maior do que o do sódio, e do rubídio maior do que o do potássio. Então, em sequência, o raio tem que ser maior de novo. 0,235, 0,280, está nas duas opções, certo? Então, o que vai fazer com que a gente diferencie agora é a eletronegatividade de Pauling. A eletronegatividade, ela cresce para cima e para a direita na tabela periódica. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Como o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, a eletronegatividade cresce para cima e para a direita, em direção a ele, então, obviamente, quem tiver mais para cima e mais para a direita, ou seja, mais em direção ao flúor, vai ser mais eletronegativo, certo? Então, o que acontece? Ele pergunta aqui agora o valor aqui do 3 e do 4. Bom, como o sódio está mais acima, a eletronegatividade dele tem que ser maior do que quem está mais abaixo, certo? Então, na sequência, o 3 tem que ser maior do que o 4. Aonde é que o 3 é maior do que o 4? O 3 é maior do que o 4 na letra B. Então, letra B. Certo? Vamos para a próxima.